todos. Para quem está de férias, boas férias. Para quem está a trabalhar, bom trabalho. E então hoje, como é mês de agosto, vamos fazer uma palestra mais simples, não é? Vamos tentar compreender um pouquinho o que é a sentinela da alma. Será que existe uma receita da felicidade segundo Jesus? Quando nós falamos em receita, nós lembramos das receitas de culinária, cesta de mulher, não é? E também dos bolos. E falando em bolos, uma receita de bolo, normalmente é seguida à risca. Porque pode levar açúcar a mais ou farinha a mais. E depois o que é que vai acontecer? Sr. Albino, não foi de propósito, Sr. Albino, a sério. Se botarmos farinha a mais, cada vez enganamos a contar, não é? Então já me aconteceu a mim essa parte de fazer o bolo e meter mais uma caneca de farinha e fica mais duro. Mas será que esta receita da felicidade é nos mesmos bolos de gramas, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha, alguns ovos e assim? Será que nós por aí conseguimos atingir a tal dita felicidade? E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, vamos refletir um pouquinho sobre a consciência. A sentinela, não é? Esta sentinela divina que Deus coloca no fundo da nossa alma. E vamos compreender, através dos ensinos de Jesus, a construir a verdadeira felicidade. Então vamos sair daqui todos felizes porque vamos entender na perfeição o que é a felicidade. E saem todos daqui com um papelzinho com a receita da felicidade. Onde é que estará o papel? No final pergunta-me onde é que está o papel. Enquanto nós, agora fora de brincadeira, escutamos a nossa voz interior, essa voz interior vai plasmar no dito papel o nosso guia, aquilo bem que nós queremos fazer. Depois é só seguir o papel. Mas será que chega só seguirmos o papel? Vou começar com o livro Jesus no Lar. E no livro Jesus no Lar, quem é que já leu o livro Jesus no Lar? Levanta a mão. Pronto, ok. Está lá a receita da felicidade. Está ou não está? Mas vocês que sabem qual é a receita da felicidade vão se calar muito caladinhos, não vão partilhar. Está bem? Os que não leram vão entender agora qual é essa tal receita da felicidade. Livro Jesus no Lar. Capítulo 19. A receita da felicidade. Vamos ter Tadeu, que ele era um comentador, vamos assim chamar, um comentador mais inflamado no culto da Boa Nova. Isto tudo passa-se em casa de Pedro e ele entusiasmara-se durante a reunião. Querem papel e lápis para apontar? Não é preciso, pois não? Eu disse que era mês de agosto, é o mês dos indivíduos mais um bocadinho, anda lá a ser assim, ela não está boa. Já tenho saudades das crianças, prontos. Ok? E uma pessoa tendo saudades dos jovens e das crianças entra assim um bocadinho nesta brincadeira. E então, Tadeu entusiasmou-se na tal reunião, em casa de Pedro, e durante essa reunião, o que é que ele fazia? Ele relacionava os imperativos da felicidade humana e clamava como os dominadores de Roma e contra os rabinos no Sinédrio. Então ele estava contra. Não aceitava a discórdia nem o sofrimento do povo. Acho que todos nós estamos de acordo com Tadeu. Não temos nada disto cá agora, já não existe nada disso que eu vou dizer agora. Apontando as deficiências políticas da época. Já passou, já não há deficiências políticas, nós nem temos que apontar nada, está tudo bem, está tudo calmo. Depois de expor várias considerações valiosas sobre o assunto, Jesus pergunta-lhe, vamos lá ver o que é que Jesus lhe pergunta. Tadeu, como interpretas tu a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. Até aqui está tudo correto. Tadeu queria, no fundo, ser reconhecido.
trabalhar em paz e ser amado. Algo muito... que eu acho é um desejo humano. Vamos então dizer, é um desejo universal que todos nós queremos. Jesus lhe disse: sim, Tadeu, isso eu já sei. Entretanto, eu queria saber como é que tu sentes realmente, ou como tu achas que podes ser feliz. E aqui Tadeu ficou envergonhado. Vamos lá ver o que é que ele vai dar. Aqui é que ele vai dar a receita da felicidade, está bem? Vamos lá ver o que é que ele diz aqui. Mestre, suponho que alcançaria a suprema tranquilidade se pudesse atingir a compreensão dos outros. Eu já vejo cabeças ali atrás a abanar que não. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Contudo, ficaria contente se aqueles que convivem comigo reconhecessem o meu sincero propósito de acertar. Então, o que é que ele queria, afinal? Ele expressa aqui um desejo profundo de ser compreendido, respeitado, conhecido. Ele acredita, no fundo, que essa felicidade viria se os outros percebessem o esforço que ele fazia para atingir ou para agir nesse mesmo bem, mesmo que ele tivesse faltas ou falhas. Também nos diz lá no livro que ele gostaria que não o ferissem com a maldicência, lhe oferecessem cordialidade e confiança, e quando eu li isto, vamos fazer uma vénia, está bem? Muito bem? Okay. Então, Tadeu queria, de alguma forma, ter este retrato por todos aqueles que viviam com ele. Ele estava mais interessado em quê? No exterior. E nós devemos nos focar aonde? Que é a tal receita da felicidade. Vamos nós já entender isso. E Jesus lhe diz: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. E aqui Jesus inverte logo os papéis. A felicidade não começa no outro. Começa em nós mesmos. Começa no gesto que se oferece, na forma como se trata ao próximo. A felicidade não está em ser compreendido, como nos diz Francisco de Assis, mas em compreender. Não está em ser respeitado, mas em respeitar. Não está em ser amado, mas em amar. E aqui o foco, no meio disto tudo, deixa de ser aquilo que pensamos. Deixa de ser aquilo que pensamos que o mundo nos deve. Eu até fiz uma pausa, mas às vezes assim, a ver se estão atentos, ela está errada. Pois, que o mundo nos deve. Porque muitas das vezes nós achamos que o mundo nos deve algo e o mundo não nos deve nada. E Tadeu aqui, e esta parte, é importante nós compreendermos. Tadeu vivia no individualismo. Então o que é este individualismo? Eu serei feliz quando eu agir como desejo que o mundo haja. O individualismo são atitudes que valorizam o indivíduo acima do grupo. É como se fosse o líder, defendendo a autonomia pessoal, a liberdade de escolha e a independência. É a ideia de que o indivíduo é mais importante que um conjunto. E aqui nós já devemos, então, entender com lógica que isto funciona como ego. Não é o ego. Nós queremos estar em equipa e achamos que somos melhores que alguém. E Jesus queria que ele fosse simples, humilde, que o ser humano fosse simples e humilde. E nós aqui vamos usar a palavra individuação.
que é um processo pelo qual o ser humano se torna único. Lá está o tal dito trabalho que se vai fazendo, torna-se único, torna-se distinto dos outros, adquire características próprias. Lá está o tal, o que nós gostamos de fazer e trabalhando no bem, não nos importando que a outra pessoa fale de nós. Há pouco tempo, em conversa com alguém, disse-me assim essa pessoa: não vale a pena estarmos Ela disse-nos assim mais ou menos nestes termos: não vale a pena estarmos preocupados com o que o fulano diz, ou com o cicrano diz, ou com o beltrano diz. Porque no fundo, toda a gente fala de toda a gente. Isto torna-se um emaranhado. E pôs-me a pensar aquilo, pôs-me mesmo a pensar. Então, na individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna único, como é que nós fazemos? O caminho torna-se pessoal. É a pessoa que faz esse mesmo caminho, com a identidade própria, que nos caracteriza a cada um de nós. No que escolhemos, no que fazemos, tanto no plano psicológico como no social. É assim tipo uma verdade profunda, não é? Que nós vamos lá buscar no nosso interior. Vamos lá ver aqui o que é que nos diz neste livro de Vanderlei Oliveira. O livro é Escutando Sentimentos, a marca de Deus em nós. Lá está esta centelha que eu falo, a centelha que está ali, a marca de Deus em todos nós, que é só necessário dar o seguimento do bem. Okay? A marca de Deus em nós, o ato de esculpir a individualidade, lá está o tal trabalho que todos nós devemos fazer. Também no livro Jesus no Lar nos fala um bocadinho sobre isso. Leiam um livro, é fácil de leitura, basta ler 2 páginas por dia, no fim das férias o livro está livre. É muito fácil e traz-nos lições muito importantes. Então diz-nos assim: a individualidade, aquele ser distinto e único que está latente dentro de nós. A individuação, o critério, lá começamos a pensar, certo ou errado, é substituído por algumas perguntas. Convém ou não? Quem é que já se fez estas perguntas? Quero ou não quero? Quero ao cinema ou não quero ir ao cinema? Quero ir à praia ou não quero ir à praia? Estou a ser soft, podia ir coisas piores. Necessito ou não necessito? Porquê? Porque já começamos a pensar naquilo que queremos, naquilo que somos. Será que eu tenho necessidade disto? Na individuação encontramos a alma e a consciência. Lá está, surge a descoberta, a criatividade, o preparo, o amadurecimento e a realização pessoal. Quando nós nos sentimos realizados pessoalmente, como ficamos? Vou entrar no tema da palestra. Como é que nos sentimos? Assim, esqueçam. Não gostei. A gente, felizes ou não? Realizados, não é? Vamos buscar, sentimos-nos bem, sentimos-nos felizes. Isto é um processo que nasce do amor. E conduz-nos aonde? Ao tal crescimento espiritual. Perceberam que as palestras não dá sempre para bater ao mesmo? Eu vou buscar os livros que formos. Mostram-nos claramente o salto que nós temos que dar lentamente, está bem? Tipo tartaruguinha, também, que é para não ficarmos tristes, assim, como é que vamos saltar daqui para ali? Vamos devagarinho, às vezes damos um passinho atrás, vou corrigir isto que errei outra vez, vamos para trás, e pouco a pouco vamos nesta caminhada, mas sentindo-nos mesmo felizes por estarmos neste mundo. No individualismo, porém, predominam a personalidade. Pois é, o ego, a disputa, a insaciedade, aquilo eu quero mais, vou dormir só 4 horas, porque eu preciso de mais, e de mais, e de mais, e de mais, e buscamos 1001 razões para termos mais. Isto pertence tudo ao egoísmo. Somos aquilo que sentimos.
As máscaras não anulam essa realidade. Conhecem as máscaras, não conhecem? No Carnaval ainda falta um bocadinho, mas nós por vezes usamos umas máscaras, ok? Mas no dia a dia nós temos irmãos nossos que vivem de máscara, que escondem muito sofrimento também, ou que escondem muita maldade. E cabe-nos a nós tirar essa máscara. Elas não anulam a realidade. Quando aprendemos, e vamos entrar noutra parte que fala-nos no auto-amor, abandonamos o crítico interno que habita em nós. E passamos a exercer o quê? A generosidade e o auto-perdão. Aceitamos mesmo de forma incondicional a criatura ainda imperfeita que somos. E é dessa aceitação que nasce a verdadeira transformação. Vou tirar os óculos, que é para ver melhor. Vocês estão tão sérios. Olha, vou fazer uma pergunta. Nunca se riram com alguma imperfeição, alguma coisa que tenham feito e até depois, passado um tempo, até se riem daquilo que foi mal feito? Isso é nós aceitarmos. Eu fiz aquilo, se fosse hoje não fazia daquela maneira, fazia de outra. Eu consigo fazer, agora já consigo fazer melhor. É aceitarmos os nossos defeitos, como eles são. Porque senão vivemos uma vida amargurada. E o Espiritismo nos ajuda a isso, a nós aceitarmos. Mas espera lá, eu aceito, mas eu também tenho que ter a responsabilidade, pelo conhecimento adquirido, de corrigir. E errar menos vezes. Está bem? Tentarmos menos vezes. Tentarmos acertar mais vezes. Agora há muitos testes na escola que é cruzinhas. Os meninos pensam que é o mais fácil, é o mais difícil. Que tem que ter a teoria. Então vamos tentar, em vez de pôr cruzinhas, vamos aprender e não fazermos essa escolha múltipla. Aprendermos verdadeiramente o que é que faz o caminho que nós podemos fazer, vamos falar melhor, para nos levar à tal dita felicidade. Bem? Vamos ver como é que conseguimos aqui no meio disto tudo, tirar uma máscara bonita e pôr outra bonita, que é como a menina tem. Uma está mais sorridente, a outra está mais séria. Permitir o fulgor da criatura cósmica que se encontra nos bastidores das máscaras e ilusões. Somente assim, ouvindo a voz do nosso guia interior, nos equivaleremos dos enganos do ego que nos inclina para as atitudes insanas da arrogância. Quando o ser humano ama, não é? E quando, de alguma forma, começamos a ter uma bagagem mais na moral e saber o que é certo e o que é errado, o ser humano não precisa mendigar amor. Amor alheio. Não exige do outro. Ama por si só. Está certo isto, não está? Mas às vezes nós perdemos aqui um bocadinho emaranhado. Então, a grande batalha que devemos ter todos pela autonomia está em cada pessoa. Em quê? Em nos libertarmos das velhas amarras que trazemos do passado. Das programações mentais, dos tais gatilhos emocionais que nos prendem num processo de desamor. E muitas vezes da própria crueldade que nós fazemos connosco mesmos. Parece que, no fundo, sentimos uma culpa tal que não sabemos de onde ela vem, que não queremos ser felizes. Nem queremos procurar essa tal felicidade. Lá está. Passa tudo por um processo de mudança. E a mudança começa quando reconhecemos as nossas falhas e mantemos o foco mental positivo. É fácil manter o foco mental positivo. Tem dias, não é? Tem dias que estamos mais felizes, que estamos bem, não é? Tem outros dias que estamos mais tristes, tem outros dias que temos fé, mas assim, mais ou menos. Tem outros dias que choramos, mas tem outros dias que ficamos felizes. E quando bem, estamos felizes por algo, qualquer coisa. Então, aí começamos a valorizar e a aprender o que é verdadeiramente essa felicidade.
E para alinhar, e para nos alinhar, não é? A meta prioritária é nós nos alinharmos com o cosmos, com o bem. Para nos alinharmos é preciso, de alguma maneira, caminharmos no bem. Eliminar os gatilhos emocionais que nos atrapalham, que nos perturbam. Eu vou falar uma palavra, mas para que entendam melhor, que nos salta à mente. Muitas das vezes. É assim que me acontece e acho que a toda a gente não acontece igual. Não. Ver essa falha, tentarmos ver o porquê, tentarmos corrigir. Quando nós vibramos muito na tristeza, no medo, porque ultimamente aparecem muitas pessoas que têm medo, e medo da morte, do medo, nós esquecemos de dar um sorriso à felicidade. Nunca vos aconteceu estarem com pessoas que estão a passar por grandes dificuldades, sejam elas quais forem, e elas estão sempre com um sorriso nos lábios? Levanta a mão, quem nos passou por isto. Não é? Isso que quer dizer? Eu aceito. Eu vou dar a volta. Eu aceito aquilo que tenho que passar. Por vezes, o que faz com que tenhamos mais amargura é não aceitação. O bem-estar do homem, no seu mais amplo sentido, se tornará o centro da cogitação da ciência, da religião e de todas as organizações humanas. Um dos fatores, e eu tenho analisado isso nos meus 20 anos de existência, okay? Então, ninguém se ri, eu tenho que fazer o povo rir, não é? Dentro deste tempo que estou inserida no mundo, nesta nova oportunidade que Deus nos dá a todos, se eu lido bem com a minha maneira, lido. Sei que erro. Muito. Tenho dias que estou melhor que tenho outros dias que estou pior que tenho revolta, tenho. Sinto-me feliz às vezes, sinto, quando num gesto, num carinho que faço. Alguma coisa que me ajude realmente a encontrar algo de bom que eu tenho. E aqui um dos fatores mais graves são aquelas crenças que nos fazem pensar que tudo acaba. Acabou tudo, não é? Vamos descansar em paz. Eu gosto muito de falar nisto, porque arrepia-me toda quando eu vejo isso. Por favor. Quando eu perder o corpo físico, se vocês estiverem todos cá, que não sabemos quando é que nós vamos, vocês não me digam, descansem em paz. Porque isso é uma tortura. É uma tortura. E a gente às vezes pensa que não, mas é uma tortura. Porque o trabalho existe dos dois lados. E depois esta parte que nos fala, não é? Nestas crenças, e nós pensamos que tudo acaba, uma dor num dedo de um pé torna-se um tormento. Por isso é que o mundo está como está. Então, a vida continua. E nós temos tempo de sorrir sempre. Estas são ideias que nos levam a acreditar que existe o céu e o inferno. De verão é melhor ir para onde? O céu é azul, se calhar tem lá um marzinho, não é? E de inverno, vamos para o inferno, para o calor. Então já vos digo, o céu está vazio. Então é nesta construção que nós devemos ter e em perceber o porquê que falam céu e inferno. Este é o estado mental que cada um se coloca. E descansar em paz. Olha, às vezes nem quando dormimos descansamos em paz. E é bom que, quando regressamos à espiritualidade, tenhamos feito o esforço necessário, uma mudança interior, para que consigamos dizer assim, consegui alguma coisa, bora lá, vamos continuar o trabalho. Então não é um descanso em paz. Não desejem isso a ninguém. Os próprios irmãos espirituais nos relatam nos livros que isso não existe. Descanso é perturbador quando nós levamos muita culpa connosco.
Já é perturbador das asneirolas que nós fazemos, porque sabemos que todos fazemos, mais quando descansa em paz e que, olha, mais uma estrela, por favor, não há nada disso. Vamos então pôr as coisas e procurar a felicidade, que é uma felicidade que não é deste mundo, que podemos ser felizes quanto possível, consoante o esforço que cada um faz, psicologicamente, emocionalmente, e manter-nos sólidos nesta proposta de crescimento espiritual. Para quê? Para que tenhamos uma boa autonomia, começamos a criar uma boa autonomia, consigamos ter uma consciência mais plena, um conhecimento mais lúcido e aqui lá está a tal evolução pessoal. Não porque o Tadeu queria a vénia, não é? E queria as glórias do mundo, que muitas das vezes o ser humano procura, mas porque nós sentimos-nos bem connosco e fazemos o trabalho que achamos que está bem feito. Outro ponto que não estava para dizer, mas vou dizer porque está alguém a soprar-me à cabeça. Okay? Não se importem que digam que são fanáticos, porque vão ao centro espírita várias vezes, porque ajudam um familiar ou alguém que precisa várias vezes. Não se importem porque isso há em todo lado. Se nós estudamos Kardec, estudamos a doutrina espírita, os livros mostram-nos o caminho a seguir. A evolução espiritual passa pelo conhecimento. O conhecimento tem que ser pensar, sentir e agir. Seja aqui, seja nos nossos trabalhos, seja nos nossos lares. Portanto, não se importem com nada disso. Cada um caminha no seu caminho, cada um se sente dentro de si mesmo. E se nós nos sentimos bem a ir ao lar, fazer um voluntariado, e já vos digo, precisam muito. Há pouco tempo eu frequento mais o lar e precisam muito de auxílio. Os idosos estão muito parados, muito fechados. Não vou ao lar, eu tenho o meu pai no centro de dia, não tenho o meu pai num lar dia de noite, mas vou ao lar por outros motivos. E eu vejo muito isso. Portanto, se nós nos sentimos bem em tirar meia hora, ir a um hospital, ir ao lar, vir à casa espírita, não importa o que os outros digam. O importante é nós estarmos bem, com a nossa consciência e connosco mesmo. Isso mostra que não temos ego. Isso mostra que estamos numa construção e que devemos seguir essa mesma construção. Vamos então aqui no mesmo livro, não é escutando sentimentos. A intenção do espírito é a força que impulsiona o progresso através do leque dos sentimentos. A intenção genuína da alma reflete na experiência da afetividade humana, construindo a vastidão das vivências do coração, na metamorfose da sensibilidade. Esta conquista de saber, de sabermos interpretar com fidelidade aquilo realmente que buscamos. Chegaram à receita da felicidade. Mas vou agora a brincar. Querem um papel e uma caneta e vamos apontar num papel e numa caneta a receita da felicidade. Conseguimos tirar alguns pontos, senão vou-me embora e não venho mais fazer palestra. E queria isso eu. Conseguimos tirar aqui alguns pontos de como realmente podemos construir essa dita felicidade. Num mundo em que vemos uma discórdia imensa, guerras, vemos, como a Paula falou, não é? Em Ceuta, aqueles irmãos nossos todos com revoltados. Mas que felicidade é que nós procuramos? Será que a felicidade não passa por ir nos ajudar? Mas eu não posso ir ajudar ali. Mas podemos ajudar perto do nosso lar. Ou um familiar. Mas eu não vou ajudar aquele familiar porque aquele familiar... Então ele fez-me isto. Mas quem é que nos mandou a nós julgar? Percebem? Ninguém nos mandou julgar. Deus mandou-nos ajudar, mandou-nos trabalhar. Porque quando baixamos essa vibração e entramos na mesma onda, está mal. Então nós devemos, de alguma forma, buscar essa conquista. Esse tal conhecimento, não é? De nós mesmos. Esse tal conhecimento que nos traz a dita paz de Tadeu. Porque se nós perguntarmos aos jovens, o que é que tu querias? Que houvesse paz no mundo. E o que é essa paz? Não é? Então, essa dita paz que Tadeu fala, não é? Seguirmos firmes, uma boa aplicação dos tais talentos que Deus nos confiou a todos. E não vou falar a prova dos talentos. Ok? O
que é amar, afinal? Amar-se não significa elaborar os privilégios e vantagens pessoais, mas o modo como convivemos connosco. Resume-se basicamente como tratamos a nós próprios, a relação que estabelecemos com o nosso mundo íntimo, sobretudo o respeito que exercemos com aquilo que sentimos. O amor não se confunde com o egoísmo. Esqueçam, não há como ele se confundir com o egoísmo. É uma atitude consigo mesma que está centrada no self, na verdade íntima, lá está, que nos orienta. E quando aprendemos a amar, ou começamos a aprender a amar, vamos entrando numa programação de reeducação emocional. E essa reeducação emocional, psicológica e moral inspira-nos nos ensinamentos de Jesus. E lá está, e vai-nos levando a essa tal felicidade. A tarefa dos centros espíritas é oferecer as condições para que cada pessoa, por isso é que às vezes nós mexemos um bocadinho com as pessoas e fazemos elas refletir, consigam extrair de si mesmas o melhor que possuem. E vão descansar em paz? Não. Lamento. Vamos colocar ao serviço do Criador. Na obra da criação, na obra de Deus. Que essa é a finalidade. Saibamos escolher o caminho, certo ou errado. Quando sabemos o que nos convém, agimos e escolhemos com responsabilidade, na condição de autores do nosso destino. Quando amadurecemos, percebemos que certo e errado se tornam formas de entender experiências diversificadas. A irmã Dulce, eu já falei várias vezes nesta irmã Dulce, não estava na palestra, mas eu vou falar um pouquinho. Nessa nossa irmã, ela era uma freira, ela tinha um hospital e tentava ajudar, ela era amiga do Divaldo Pereira Franco, porque nós podemos ser católicos e espíritas, eu acho, mas podemos nos dar todos bem e devemos nos dar todos bem, porque a caridade só há uma senha que nos leva a Deus, é a caridade. E a caridade não está em religião nenhuma, tem todas. Portanto, o trabalho... E esta irmã Dulce, o que é que fazia? Ela sofria muito. Se hoje é difícil arranjarmos uma cama para... vamos lá falar, numa cama articulada para um idoso, porque elas são caríssimas, não é? Para um hospital ainda mais. Então, ofereciam-lhe cama. E o que é que ela fazia? Ela ia sempre buscar a pior para ela. E ela punha a cama no hospital. E continuava na mesma. Eram umas tábuas, completamente, e ela continuava ali. Passado o tempo, outra pessoa lhe oferecia outra cama. O que é que ela fazia? Não, eu vou dormir regalada aqui nesta cama, pois faz dor as costas. Não. Ela pegava na cama, hospital. E continuava a dormir na mesma. Um dia o Divaldo pergunta-lhe o porquê de ela estar sempre a dormir naquela e se eles lhe ofereciam camas, mas eu não sabia. E ela explicou que estava ali porque sabiam que iam doar e que ela assim podia minimizar a dor dos doentes que estavam no hospital. Mas por aí vemos alguém que estava a fazer uma boa construção de si mesmo. Porque o que conta aqui é cada um fazer a sua construção. No meu lar, eu faço a minha construção. O meu companheiro faz o dele, o meu pai faz o dele, o meu filho, quando vai lá, faz a dele, a minha nora é igual, e os outros, quando vêm de férias, também fazem a dele, não é? Cada um caminha no seu mundo. E nós devemos, de alguma forma, respeitar o mundo de cada um. Podemos até conversar, eu não concordo, mas dentro de uma passividade, sem discussões. E isto faz parte do caminhar e do nosso dia-a-dia. O amor é de essência divina, termino com o Evangelho. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo o coração a centelha do fogo sagrado. Cada ser humano traz dentro de si um fragmento da luz divina. Não há criaturas sem valor, não há criaturas sem dignidade ou sem potência espiritual. Estamos todos aqui na mesma caminhada. Não vale a pena nós queremos violentar ou
arrastar alguém para a evolução. Há sempre tempo para que eles consigam realmente fazer essa mesma caminhada. Porque ninguém está fora do amor de Deus. Ninguém está condenado à escuridão. Por mais doloroso que seja, muitas das vezes, a caminhada, a nossa caminhada, a evolução espiritual, ela é um privilégio. Vamos chamá-la um privilégio. E quando nós amamos, e nos amamos a nós mesmos, alimentamos essa centelha que temos em nós. Lá está a tal receita final que vocês tanto querem. E quando odiamos, abafamos essa mesma luz que trazemos. Quando perdoamos, ela se expande. Mas quando servimos, ela ilumina-se. E é esta receita da felicidade que eu trago para todos vós. Iluminação, trabalho interior, auxílio mútuo, sem esperar a vénia do mundo, mas esperar que a nossa consciência esteja em paz. Agradeço a presença de todos.